Quero começar lendo com os irmãos em Gênesis, no capítulo 1. Vamos ler apenas 2 versículos, os versos 26 e 27. Aonde lemos: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Ainda em Gênesis, no capítulo 2, leiamos os versos 16 e 17. Ele deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Versos 6 e 7 do capítulo 3. Porque Deus, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. E percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que estava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Agora, irmãos, em Isaías, no capítulo 64, há um versículo importante para o estudo que estaremos realizando hoje. Capítulo 64, o verso de número 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras das Tuas mãos. No Novo Testamento, leremos 3 passagens, irmãos. A primeira está localizada em Atos, do capítulo 17, capítulo que lemos no domingo passado. Hoje nós leremos apenas alguns versos desse capítulo, da sessão que lemos no domingo anterior. Leremos o verso 24 até o verso 28. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, mas ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites para a sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Em Romanos, capítulo 3,
Quero ler com os irmãos apenas os versos 19 e 20. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. E, finalmente, irmãos, leremos em Efésios, no capítulo 2 de Efésios, apenas os 3 primeiros versículos desse capítulo. Efésios 2, de 1 a 3. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Meus irmãos, nós estamos estudando o tema do evangelismo. Esse é o assunto que nós estamos considerando já há alguns domingos. Eu acho que esse é o 4º ou 5º domingo que nós estamos considerando o tema. E ressalto mais uma vez aos irmãos que nosso propósito imediato é de natureza bem prática. Meu objetivo é exatamente animar, encorajar os irmãos, cada um dos irmãos, a aproveitarem as oportunidades que Deus mesmo, graciosa e soberanamente, nos concede para sermos empregados como instrumentos da graça dele, com vistas à conversão daqueles que ainda não conhecem a graça salvadora do Filho de Deus. Mas não é meu propósito apenas encorajar, apenas animar. Procurei fazer isso, lembrando os irmãos das razões pelas quais nós devemos desempenhar esse papel de instrumentos da graça do Senhor para a conversão dos perdidos. Procurei fornecer essas razões, as motivações, os propósitos, mas também é meu propósito ajudar os irmãos a desempenharem essa atividade de maneira prática. E uma das maneiras pelas quais penso que posso ajudar os irmãos a, com fidelidade, desempenharem essa atividade nas relações e vocações nas quais a providência de Deus tem colocado cada um de nós, é esclarecendo os irmãos acerca de qual é o conteúdo do evangelismo. Porque, como nós definimos aqui, foi definido, o evangelismo deve ser definido não em termos de uma metodologia ou algumas metodologias estereotipadas, nem dos seus resultados que pertencem exclusivamente a Deus. Mas evangelismo deve ser definido em virtude do seu conteúdo a ser comunicado, conteúdo que os perdidos precisam conhecer para virem a ser salvos. E definido em termos de um propósito. E o propósito é exatamente esse, é a salvação dessas pessoas para a honra e para a glória de Deus. Então esse, meus irmãos, é o nosso propósito. E com
considerando essa questão do conteúdo da evangelização, eu espero estar aqui ajudando os irmãos a se capacitarem para o exercício dessa atividade. Uma das principais questões é: e agora? Eu sei que eu devo comunicar o Evangelho, mas como fazer isso? O que é que eu devo comunicar? O que é que eu preciso dizer? O que é mais essencial, mais fundamental que o ser humano pecador conheça, a fim de que possa ser objeto do lavar regenerador do Espírito Santo, possa ser convencido da iniquidade do pecado e da graça de Deus em Cristo. E na semana passada, nós estivemos aqui considerando um desses elementos do conteúdo do evangelismo. O que significa dizer um dos elementos da mensagem do evangelismo. E estive aqui demonstrando para os irmãos que dos conteúdos, a evangelização, ela precisa ser, pelo menos em determinadas circunstâncias, uma mensagem acerca de Deus. Foi o nosso assunto no domingo passado. Especialmente quando as pessoas que nós estamos evangelizando, nós estamos com o propósito de conduzi-las a Cristo, ainda não conhecem aqueles fundamentos da fé cristã, aqueles fundamentos básicos acerca da pessoa e da obra de Deus. E especialmente com base em Atos do capítulo 14, por ocasião da evangelização em Listra, e em Atos no capítulo 17, por ocasião da obra missionária do apóstolo Paulo na cidade de Atenas, eu estive aqui demonstrando para os irmãos que nessas circunstâncias especiais, quando nós nos dirigimos a pessoas que não têm aquele conhecimento fundamental, essencial, acerca da pessoa de Deus, como um Deus, como vimos aqui, soberano, transcendente, independente, pessoal, espiritual, e da obra criadora de Deus, e da obra de Deus na providência. Então, o apóstolo Paulo, nessas circunstâncias, ele, antes de anunciar a salvação, oferecer a salvação pela graça de Deus em Cristo, ele estabelecia esse fundamento absolutamente necessário para que a mensagem de salvação em Cristo faça sentido, tenha sentido. Eu hoje, irmãos, quero avançar mais acerca desse conteúdo da evangelização, ou do evangelismo, considerando ou procurando deixar claro que a mensagem evangelística, ela também é uma mensagem acerca do homem. E que também o evangelho, a oferta de salvação, a boa nova de salvação pela graça de Deus mediante a fé na obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, também não faz sentido sem que o homem conheça algumas realidades, algumas verdades acerca de si próprio, da sua pessoa, da sua natureza. A não ser que o homem realmente conheça algumas verdades reveladas na Bíblia acerca dele próprio, ele dificilmente poderá avaliar ou aquilatar ou apreciar a natureza graciosa da salvação que lhe é ofertada gratuitamente pela obra de Cristo na cruz do Calvário. O homem, entre outras coisas, precisa conhecer que é um ser criado e dependente de Deus. O homem precisa saber
que é um ser caído e culpado. E o homem precisa ser convencido de que é um pecador, e um pecador absolutamente incapacitado para fazer qualquer coisa por si próprio, para alterar esse estado terrível no qual ele veio ao mundo como consequência da queda dos nossos primeiros pais. Meus irmãos, essas coisas o homem precisa saber. E essas verdades acerca do homem, elas são parte do conteúdo, devem ser parte do conteúdo evangelístico. Ou seja, os homens precisam saber disso. Eles precisam saber que existe um Deus nos céus, soberano, criador, um Deus absolutamente independente, transcendente, um Deus que mantém o universo, sustenta o universo. Se ainda não sabe essas verdades, e no nosso país, infelizmente, embora dito cristão, a maioria das pessoas não conhece essas verdades fundamentais e básicas e essenciais acerca de Deus, mas também o homem precisa conhecer verdades reveladas na palavra de Deus acerca de si próprio que ele não conhece, ou que ele não admite ou não aceita. E ele precisa vir a conhecer para que possa aceitar através do convencimento soberano e irresistível do Espírito Santo, pela instrumentalidade da comunicação, do anúncio, do testemunho, da pregação do Evangelho. Portanto, meus irmãos, meu assunto hoje é o evangelismo, como sendo também uma mensagem acerca do homem. E entre as coisas que o homem precisa saber, agora vamos detalhar um pouco, está, em primeiro lugar, como mencionei, que ele é um ser criado e dependente de Deus. O homem precisa conhecer isso, precisa compreender isso. Ele precisa aceitar que ele é um ser que existe, porque aquele Deus que nós consideramos no domingo passado, soberanamente na eternidade, decidiu criá-lo, como nós lemos aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1 e também no capítulo 64, no versículo 8 do livro de Isaías. O homem, meus irmãos, precisa conhecer essas verdades que são reveladas no início da Bíblia. O homem precisa compreender que ele só existe porque, na eternidade, o Deus triuno determinou criar, decidiu criar. Poderia não ter decidido criar. O Deus triuno poderia subsistir eternamente, como subsistiu eternamente no sentido desde a eternidade inicial, vamos dizer assim, antes da criação. O que é que podemos falar antes da criação na eternidade? Mas o fato é que Deus subsistiria eternamente, plenamente satisfeito nas relações mútuas entre as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Relações essas que, em grande medida, transcendem a nossa capacidade de compreensão e que não são reveladas na Bíblia. Mas aprove a Deus soberanamente criar. E aprove a Deus criar o homem. Aprove a Deus dizer: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E então criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. E esse homem orgulhoso, soberbo, homem natural vaidoso, ser humano natural vaidoso, precisa ler Isaías, capítulo 64, no versículo 8,
e compreender que ele não passa de barro na mão do oleiro. E saber e ser convencido de que o oleiro soberano tem autoridade e tem o direito de fazer da massa como quiser, porque foi ele quem criou. Eu ousaria dizer, irmãos, que enquanto o ser humano crê no evolucionismo, ele não pode aceitar a salvação em Cristo Jesus. Salvar de quê? Salvar de quê? Se, na verdade, na compreensão dele, pecados não passam de imperfeições no processo evolutivo de uma criação cega da mãe Gaia, da força da natureza apenas, da própria criatura, da própria matéria. O ser humano precisa compreender que ele foi criado por Deus. E eu chamo a atenção de novo dos irmãos para a mensagem do apóstolo Paulo em Atenas, no capítulo 17 do livro de Atos, para lembrar os irmãos que quando o apóstolo Paulo se dirigiu ali àquele povo pagão, ele não apenas estabeleceu os alicerces teológicos, ou seja, acerca da pessoa de Deus e da sua obra, mas ele estabeleceu também esse alicerce antropológico, para que a mensagem de salvação em Cristo pudesse fazer sentido. Ele deixa claro em Atos, no capítulo 17, que o ser humano foi criado por Deus, versículo 24, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Foi Deus quem fez o mundo e tudo o que nele existe. De uma maneira mais específica ainda, o apóstolo Paulo informa, pregando aos atenienses, que é Deus quem nos dá vida, no final do versículo 25. Deus não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa ele precisasse. Ele não precisa de nada. Ele é quem nos dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. É o Deus da providência. Da criação, da providência. É o Deus que nos mantém e que nos sustenta. Olhem no versículo 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como, de certa maneira, pelo menos, era admitido por alguns poetas antigos. Então, essas são verdades que o homem precisa conhecer. Em outras palavras, falando de maneira bem prática, quando os irmãos e irmãs tiverem oportunidade de tratar desse assunto com vizinhos, com parentes, com colegas de trabalho, colegas de estudo, alunos, professores, patrões, empregados, e Deus nos dá essas oportunidades quando nós temos o que dizer. Então, uma das coisas que os irmãos precisam se preocupar em deixar claro é essas verdades que nós conhecemos, são tão elementares, no certo sentido, para nós, mas que o ser humano em geral não conhece e não admite como verdade, ou não admite como verdade. Que ele foi criado, que ele não é produto cego da evolução, mas que um Deus soberano o criou, o sustenta, o mantém, e que, portanto, tem todo o direito sobre ele, como um oleiro tem direito sobre a massa. E que nada mais natural que esse ser humano adore e se proste em submissão e em obediência diante do seu Criador. Porque, afinal, na condição de Criador, Deus tem todo o direito sobre nós
e nós devemos toda obediência e submissão a Deus como o nosso Criador. Mas além do Evangelho ser uma mensagem antropológica sobre o homem como um ser criado e um ser absolutamente dependente de Deus, o homem também precisa compreender que ele é um ser caído e culpado. Saber que é um ser criado e dependente de Deus é parte da verdade, é parte da história. Mas no mesmo livro de Gênesis, nós somos informados e precisamos comunicar isso aos perdidos, ler isso aos perdidos, transmitir isso àqueles que ainda não foram alcançados pela misericórdia e pela graça de Deus, que o homem não se encontra mais naquele estado de inocência no qual ele foi criado. Que o homem não reflete mais, como no início, a imagem de Deus que ele trouxe consigo por ocasião da criação. Ele precisa saber que ele caiu e que, em consequência da queda, ele é culpado perante Deus. O homem precisa considerar seriamente o que o livro de Gênesis diz acerca da queda. Precisa entender que, de fato, Deus o criou de uma maneira graciosa, colocando no melhor dos ambientes possíveis, no Éden, no paraíso, com as capacidades e os recursos para que as suas necessidades todas fossem plenamente satisfeitas e ele pudesse viver feliz, administrando a criação para a honra e para a glória de Deus e adorando o seu Criador. Mas o homem não obedeceu à vontade de Deus. O homem caiu. Deus o criou, proporcionou tudo o que era necessário para ele e disse: olha, vou fazer um teste com você. Apenas dessa árvore aqui você não pode comer. Porque se você comer, você sofrerá as consequências. E isso implicará não apenas na entrada da morte física na terra, mas da morte espiritual também, e da morte eterna. Mas o ser humano, na sua arrogância, no seu orgulho, preferiu dar ouvidos às insinuações malignas de Satanás do que ouvir e obedecer à vontade do seu Criador. E no capítulo 3, lemos o que eu li, na verdade, apenas uma pequenina seção de como realmente Adão e Eva foram conduzidos tentados pelo diabo e conduzidos a comer do fruto da árvore proibida, e então passaram a sofrer as consequências da queda. Se tornaram culpados, a própria criação passou a gemer e suportar angústias por causa do pecado, passou a produzir espinhos e passou a produzir abrolhos, e então o homem, agora apenas com muito suor do seu rosto, conseguiria o seu pão, a mulher em dores daria à luz, e aqui nós vemos então as consequências da queda para a raça humana. E o homem precisa saber disso. O ser humano precisa ser convencido disso. Nós não podemos convencê-lo. Nós podemos apenas comunicar informações. Mas o Espírito Santo de Deus é que age através dessa comunicação de informações para convencê-los da veracidade
dessas informações a seu respeito. Isso só o Espírito Santo de Deus pode fazer, não é competência nossa. A nossa competência é tornar conhecidas essas verdades acerca do homem, que ele não apenas foi criado e, portanto, é dependente de Deus, mas que ele caiu e, portanto, ele é culpado da queda. Ele é culpado porque, se ele estivesse na condição de Adão, o seu cabeça representativo, o seu representante, o seu procurador, ele teria feito pior, ou exatamente a mesma coisa, se estivesse colocado naquele estado de inocência. E o homem precisa conhecer isso. O homem precisa conhecer, irmãos, o diagnóstico bíblico que nós encontramos em Romanos, texto que lemos no início, no capítulo 3. Não apenas os versos 19 e 20, que é a conclusão da argumentação do apóstolo Paulo, nesses capítulos 1 a 3, onde o apóstolo Paulo demonstra a culpabilidade de gentios e judeus. E conclui dizendo, a partir do versículo 9 do capítulo 3, que se conclui: teremos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, portanto, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E o ser humano precisa conhecer isso. É preciso que nós digamos isso aos ímpios, aos iníquos, que eles são pecadores, que eles urdem engano, que eles que os seus pés são velozes para derramar sangue, mas é preciso também declarar isso aos moralistas, dizendo que não há nenhum justo, nenhum sequer, e que não há temor de Deus diante dos seus olhos, e que, portanto, todo mundo é culpável perante a lei de Deus, para que se cale toda a boca, e assim todo mundo, portanto, seja considerado culpável perante Deus. E meus irmãos e irmãs, deixa eu dizer que isso é parte da mensagem evangelística. O homem precisa compreender o seu real estado de queda e de culpa. O homem precisa saber que ele vive de tal maneira que ele é culpado diante de Deus. A lei no Antigo Testamento não foi dada para que o homem, então, observando a lei, fosse salvo, porque nenhuma pessoa pode observar completamente a lei. A lei foi dada apenas para avultar a ofensa, como uma tomografia computadorizada para deixar bem claro o diagnóstico divino: culpado. Culpado. E o ser humano precisa conhecer isso. E se os irmãos forem ler, por exemplo, o livro de Atos, os irmãos observarão que essa confrontação dos ouvintes com o seu pecado é parte das mensagens do livro de Atos. Não apenas o apóstolo Paulo diz isso de maneira tão clara como vemos aqui na sua carta escrita aos Romanos, mas várias outras mensagens no livro de Atos confronta os pecadores com os seus pecados. Nós vemos o apóstolo Pedro fazendo exatamente isso
no capítulo 2, no seu primeiro sermão, ali por ocasião de Pentecostes, no versículo 36, quando ele argumenta: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E de uma maneira ou de outra, isso é quase um refrão no livro de Atos dos Apóstolos. Numa outra mensagem do apóstolo Pedro, na sua segunda mensagem, no capítulo 3, no versículo 13, ele deixa claro: o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia declarado soltado. E se os irmãos forem ler a pregação do primeiro mártir da fé cristã, Estevão, registrada no capítulo 7 do livro de Atos, verão que Estevão, entre outras coisas, não deixa de confrontar os seus ouvintes com a natureza pecaminosa deles, com a pecaminosidade deles, com a culpa deles, dizendo: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. E dessa maneira, irmãos, nós encontramos mensagem no livro de Atos confrontando os pecadores com essa realidade da queda e da culpa que recai sobre toda a raça humana como consequência da queda, da desobediência dos nossos primeiros pais. Nós sabemos que não apenas a salvação é decorrente de imputação, ou seja, de considerar nosso aquilo que na realidade em primeira instância não é, a justiça de Cristo, que é considerada nossa, como se nós fôssemos justos, porque ela nos é imputada. Mas também a condenação é imputada, porque na condição de representante nosso, quando Adão caiu, é imputado a todos nós, toda a sua descendência, a sua culpa, como se fosse nossa, porque se lá estivéssemos, nós estaríamos fazendo a mesma coisa. E mais ainda, nós ratificamos, nós confirmamos a culpa de Adão pelos nossos próprios pecados, pela nossa própria pecaminosidade, pelas nossas próprias transgressões da vontade de Deus e da lei de Deus. E o homem precisa ser confrontado com isso. O homem precisa conhecer isso. Infelizmente, boa parte do evangelismo, da mensagem evangelística contemporânea, consiste simplesmente em declarar que o homem pode vir se ele está se sentindo mal, dificuldade na sua vida, e quer que a sua vida seja consertada, que ele venha a Cristo, e todos os seus problemas serão resolvidos, e eles terão então saúde, prosperidade. Isso é, no máximo, parte da mensagem evangelística. O homem precisa conhecer que, além de criatura, ele é também pecador, culpado. Ele caiu e, em consequência da queda, ele é culpado diante de Deus. Mas, além de saber que o homem é criado e dependente de Deus, caído e culpado, o ser humano também precisa conhecer essa realidade mais imediata de que ele é um pecador e, consequentemente, incapacitado para, por si próprio, alterar esse estado de culpa e de pecado no qual ele vem ao mundo, o ser humano vem ao mundo desde a queda dos nossos primeiros pais. E o homem precisa saber isso. A mensagem evangelística também é uma mensagem sobre o pecado, e precisa ser uma mensagem sobre o pecado. E o homem precisa conhecer, ser advertido de que ele é pecador,
ele precisa ser advertido, ou ele precisa ser esclarecido acerca do que é o pecado. E ele precisa reconhecer que ele é incapaz de transformar, de mudar por si próprio essa sua situação. Ele não tem poder em si próprio para deixar de se encontrar na situação em que ele se encontra. Mas, meus irmãos, quando nós tratamos dessa questão, é de fundamental importância nós esclarecermos as pessoas acerca do que é pecado, do conceito bíblico, da noção bíblica de pecado. Porque pecado não pode ser definido em termos pessoais ou em termos sociológicos. É assim que o pecador, no máximo, entende pecado. O pecador não regenerado, homem natural, ele entende o pecado, no máximo, o seu conceito de pecado é em termos das suas faltas pessoais diante dos padrões que ele estabelece para si próprio. E aí ele sente um sentimento que não passa de um remorso, porque ele não alcança aquele padrão que ele estabeleceu para si próprio. Mas pecado não pode ser definido como falta de conformidade com os nossos próprios padrões morais. Como a desobediência dos nossos próprios padrões morais. Não é incomum as pessoas estarem aflitas ou estarem com remorso, porque afinal de contas não queriam beber, mas bebem, e depois então sentem-se miseráveis porque beberam. Queriam deixar de fumar e não conseguem, e então sentem-se miseráveis porque não deixam de fumar. E as pessoas não queriam praticar isso ou aquilo, ou queriam fazer isso e aquilo outro, e não fazem, e se sentem miseráveis e com remorsos. E esse sentimento pode ser confundido com arrependimento. E o pecado pode ser definido assim, de maneira absolutamente equivocada, como falta, meramente como falta de conformação com o nosso próprio padrão, ou definido em termos, até podemos dizer, psicológicos, em termos da nossa, de não alcançarmos aquele padrão que nós estabelecemos para a nossa própria vida. Mas isso não é o conceito bíblico de pecado. A pessoa pode estar morrendo de remorso pelo que ela tem feito, e porque ela não consegue alcançar o padrão que ela estabeleceu, mas isso não tem absolutamente nada a ver com arrependimento. E nem essa é a noção de pecado, biblicamente falando. E, portanto, alguém pode chegar na igreja triste com a sua vida, com remorso, porque não consegue alcançar os seus padrões, e então essa situação e sentimento dele ser confundido com arrependimento, quando na realidade não tem nada a ver. Mas também, meus irmãos, pecado não pode ser definido em termos sociológicos. Pecado não pode ser definido como quebra ou transgressão das leis que a sociedade estabelece. Ou mesmo como quebra ou transgressão ou inconformidade com as leis de um país. Não é nesses termos que nós definimos pecado. Em termos de quebra das leis de um país, nós definimos um crime, mas não definimos pecado. Porque pecado não pode ser definido em termos de quebra de relacionamentos humanos ou em termos de conflitos e quebra das leis de um país, ou de uma instituição, ou de uma sociedade.
biblicamente falando, meus irmãos, e o homem precisa conhecer isso, para que venha a ser convencido da sua iniquidade, pecado, da graça de Deus em Cristo. Pecado só pode ser definido teologicamente. Nem psicologicamente, nem sociologicamente, nem legalmente no sentido que eu mencionei há pouco, mas apenas teologicamente. Pecado é a não conformação com a lei de Deus. Arrependimento não tem nada a ver com a tristeza que vem do mundo, não tem nada a ver com a tristeza ou com o remorso de quem não consegue alcançar os seus padrões, ou quem quebra o padrão da sociedade ou da lei humana, das leis humanas. Mas pecado tem a ver com a transgressão da lei de Deus. Pecado precisa ser definido em termos da não conformação com a vontade de Deus, em termos da desobediência da vontade de Deus revelada na sua palavra. Pecado é ofender a Deus. E é verdade que muitas vezes, quando nós quebramos os padrões que nós estabelecemos por nós vamos estar pecando. Ou que a sociedade estabelece, nós vamos estar pecando. Ou quando cometemos um crime, nós vamos estar pecando. Mas pecado não pode nunca ser estabelecido, ser definido dessa maneira. O que nós precisamos fazer, de maneira prática, com a misericórdia e graça de Deus, é procurar ensinar as pessoas, como parte da mensagem evangelística, de que elas, e levar as pessoas à tristeza e a se desesperarem de si próprias, porque elas ofendem a Deus com seus pecados, com a sua conduta, com a sua prática, por omissão, por prática mesmo que venham a fazer, por palavras, por obras. O que as pessoas precisam chegar a compreender é que elas são, primeiro elas são pecadoras não porque elas pecam, mas porque elas são pecadoras. A ordem não é que as pessoas são pecadoras porque pecam, mas as pessoas pecam porque são pecadoras. Elas precisam confessar não apenas algumas falhas de conduta, de procedimento, mas precisam confessar que tem uma natureza pecaminosa, que elas não podem deixar de pecar, porque elas são pecadoras. E, com isso, elas precisam se entristecer, não porque deixam de proceder como gostariam de proceder, ou porque como a sociedade cobraria, ou porque o procedimento delas gera conflito entre as pessoas, ou porque quebram a lei de um país, mas porque ofendem ao Deus que as criou e ao Deus que enviou o seu Filho a este mundo para que pudesse morrer na cruz do Calvário e assim conceder salvação e vida a todos quantos nele creem, depositarem a sua confiança. Irmãos, é difícil o ser humano compreender isso. E nenhum de nós imagine que nós vamos poder convencê-los disso. Mas o meio pelo qual Deus mesmo convence os seus eleitos da pecaminosidade deles, através da obra do seu Espírito Santo, é por meio do conhecimento, do testemunho, da pregação, do anúncio dessas verdades. Eu não conheço uma passagem bíblica que defina melhor o pecado do que o Salmo 51. E eu gostaria de ler com os irmãos o início, pelo menos, do Salmo 51. Ali Davi revela com muita clareza, irmãos, a natureza do pecado e como realmente o pecado precisa ser entendido, compreendido e definido. Os irmãos sabem muito bem como Davi pecou.
Os irmãos conhecem a história bíblica acerca do adultério de Davi. Como ele adulterou com Batseba, como Davi mandou matar seu esposo, na tentativa de ocultar a sua iniquidade, seu pecado. Mas Davi não define aqui pecado, e não explica o pecado, e nem a tristeza do pecado, meramente em termos pessoais, psicológicos, sociológicos ou políticos, mas em termos teológicos, em termos da sua ofensa a Deus, em termos da desobediência e da rebeldia à vontade de Deus. Quando ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. E observe especialmente o verso 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Eu chamo a atenção dos irmãos, especialmente para os primeiros versículos. Quando aqui Davi, havendo pecado, ele vai diante de Deus e reconhece, no versículo 5, a sua própria natureza pecaminosa. Ele diz: eu pequei porque eu sou pecador. E ele admite que ele nasceu pecador e que ele tinha essa natureza corrompida e pecaminosa. E ele então define pecado e demonstra o seu arrependimento pela consciência de que ele tinha de que, na realidade, quando fez o que fez, ele estava pecando contra Deus. E que, portanto, Deus seria justo no que ele fizesse com Davi, porque o pecado dele não era apenas a quebra de um padrão pessoal, nem a transgressão de uma conduta social, uma lei social, mas ele havia ofendido ao seu Criador, Criador dos céus e da terra, ao Deus santo, justo e verdadeiro, que não tolera e não suporta o pecado. E, meus irmãos, sei que os irmãos compreendem isso, o ser humano não entende isso. O ser humano pecador, ele não reconhece isso. E o que, com a graça de Deus, precisa ser feito é, através da revelação bíblica, demonstrar ao ser humano natural que ele é um ser criado e, portanto, absolutamente dependente de Deus, e que não tem cabimento ele argumentar com o seu Criador, assim como o barro não pode argumentar com o oleiro. Ele precisa ser humilhado na condição de criatura, mas ele precisa também compreender e conhecer que ele caiu e ele se encontra na condição em que se encontra por causa da desobediência dos seus primeiros pais, de Adão e Eva, e que, portanto, longe de inocente, ele agora é culpado diante de Deus por imputação e pelas suas práticas e obras pecaminosas. E ele precisa também compreender
que ele é um pecador e entender a natureza do pecado, que não é mera transgressão de padrões morais, mas é desobediência à lei de Deus, é deixar de alcançar o alvo para o qual Deus nos criou, é ofender o nosso Criador e mantenedor e preservador, que nos dá vida, respiração e tudo mais. E nós não podemos retribuir ao nosso Criador de maneira indigna e injusta, desobedecendo, transgredindo a sua vontade revelada na sua palavra. E finalmente, irmãos, ainda demonstrando que o homem precisa conhecer que é pecador, mas não apenas pecador, culpado e o que é o pecado, mas também entender que ele está incapacitado para transformar o seu estado por si próprio. O homem precisa ser levado não apenas ao reconhecimento de que ele transgride a vontade de Deus, que ele ofende ao Deus soberano com a sua conduta pecaminosa, mas ele precisa entender também que ele, por si próprio, não pode mudar a sua situação e apaziguar a Deus e agradar a Deus. Ele não pode, por si próprio, como se fosse um filho que ofende ao seu pai e à sua mãe, agora começar a dar presentes e fazer alguma coisa com o intuito de agradar a pai e mãe e então recuperar o favor de pai e mãe. Ele por si próprio não pode fazer isso. E a razão é simples: ele está morto nos seus delitos e pecados. E por isso eu li com os irmãos em Efésios os 3 primeiros versículos da carta do apóstolo Paulo, onde o apóstolo Paulo deixa evidente a condição espiritual do ser humano, por ele descrita como sendo de morte espiritual. Em Efésios, no capítulo 2, nós lemos, eu vou ler novamente: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E ao procurarmos cumprir a nossa vocação como agentes da igreja, que é coluna e baluarte da verdade, nessa responsabilidade de conduzir outras pessoas a Cristo, não nós próprios, porque não podemos, mas como meios para que o Espírito Santo de Deus possa fazer isso. É nossa responsabilidade, nas circunstâncias em que a soberania de Deus tem nos colocado, em que a providência de Deus tem nos colocado, nas várias relações em que a providência de Deus nos coloca. Meus irmãos e irmãs, é nossa responsabilidade e dever procurar ensinar isso às pessoas, demonstrar àquelas pessoas que não conhecem ainda a verdade, com paciência, com amor mesmo para com eles, porque tais fomos outrora também, e Deus foi gracioso para conosco, procurar demonstrar isso, que o ser humano, ele não é um ser não criado, ele não é um ser à altura de Deus, que possa estar discutindo com Deus. Ele queira ou não queira, ele foi criado. Ele precisa admitir isso. Ele precisa reconhecer que ele foi criado, que ele depende inteiramente de Deus. Ele precisa reconhecer
que ele é um ser caído e, portanto, ele é um ser culpado, não é inocente, e ele precisa reconhecer que ele é um ser pecador e conhecer o pecado e se arrepender pelos seus pecados, mas não pode fazer absolutamente nada e, portanto, não adianta ele tentar alcançar a salvação através da prática de boas obras, porque as nossas obras não passam de trapos de imundícia. E ninguém jamais alcançará a salvação pela obediência da lei ou pela prática de boas obras. Porque Deus não se agrada de boas obras realizadas por pessoas rebeldes. Assim como nós, pais, não nos agradamos de boas obras ou de presentes realizados ou dados por filhos em desobediência, Deus não se agrada de boas obras. Elas não passam de trapos de imundícia, a não ser que elas brotem de um coração obediente, que não está ofendendo a Deus regularmente e que procura viver de maneira submissa e agradável ao Senhor. Então, irmãos, os irmãos, Deus tem dado certamente oportunidade aos irmãos. Eu não estou dizendo, depois nós ainda vamos considerar a questão de como fazer, de métodos para exercermos esse dever que Deus colocou, e mesmo tempo privilégio que Deus colocou, não sobre anjos, nem sobre políticos, nem sobre mais ninguém, mas sobre a sua igreja, que é o anúncio do Evangelho, das verdades do Evangelho. Mas Deus tem dado oportunidade a cada um de nós. E nem é preciso os irmãos irem muito longe. Com certeza, tem pessoas que trabalham ao redor dos irmãos, tem pessoas que convivem com os irmãos, tem parentes que são chegados, os nossos próximos, a quem nós devemos fazer o bem maior, que é o bem da salvação. E o Senhor Jesus deixou bem claro, respondendo aos escribas, aos fariseus, quem são os nossos próximos. Os nossos próximos são aqueles que a providência de Deus coloca diante de nós e que precisam de nós. E que precisam de nós naquilo que é mais precioso e necessário, a salvação da alma deles. E essas pessoas, nas oportunidades que Deus nos dá, nós devemos procurar, primeiro, se eles não conhecem, comunicar a eles informações acerca do Deus verdadeiro. Porque a mensagem evangelística é uma mensagem acerca de Deus. Segundo, comunicar a eles informações, realidades, verdades bíblicas acerca do homem, que ele não conhece. Porque a mensagem do Evangelho também é uma mensagem acerca do homem. Para quê? Pela misericórdia e graça de Deus, convencidos da iniquidade, do pecado, de que são mortos espirituais, eles possam então responder positivamente à oferta do Evangelho, porque a mensagem evangelística é, principalmente, como se Deus permitir, nós veremos no domingo que vem, uma mensagem acerca de Cristo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, irmãs, e anime e constranja os irmãos e irmãs a utilizarem as oportunidades que Deus dá para serem usados e reputarem como um privilégio serem instrumentos da graça de Deus para a comunicação do Evangelho, para testemunho do Evangelho, aquelas pessoas que ainda não conhecem a graça salvadora do Senhor Jesus.